Olá, bom dia a todos. Que bom podermos iniciar mais esta manhã juntos, buscando refletir em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bem, nessa nossa jornada já estamos no capítulo de número 35. Esse capítulo tem como título Meditação e Ação. Quando a gente pensa em meditação, logo vem aquela ideia: por que meditar? Qual o propósito? E a gente já pensa logo em autodescobrimento. E o autodescobrimento nada mais é do que o clímax de experiências do conhecimento e da emoção, através de uma vivência equilibrada. Para consegui-lo, faz-se indispensável o empenho com que o homem se aplique na tarefa que o possibilita. É certo que o tentame se reveste inicialmente de várias dificuldades aparentes, mas todas passíveis de superadas. A realização de qualquer atividade nova se apresenta complexa pelo inusitado da sua própria constituição. Não há, todavia, nada com que o indivíduo não se acostume. Demais, tudo aquilo que se torna habitual reveste-se de facilidade. Assim, a busca de si mesmo para a liberação dos conflitos, amadurecimento psicológico, afirmação de personalidade, resulta de uma consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos que se transformam em ato constrangedor e aborrecido. A meditação deve ser inicialmente breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato a uma sua dilatação. Isso é interessante porque nos tempos atuais temos muitos aplicativos, muitos canais, mídias sociais orientando como fazer meditação, tipos de meditação diferentes, músicas para meditação. Entretanto, cada um de nós vai acabar por desenvolver um processo bastante peculiar, próprio, de acordo com o seu momento. Então, não adianta nós nos colocarmos diante de programas que foram preparados para pessoas que já têm um nível de consciência, um nível de treinamento maior do que o nosso. Meditar é treinar, como tudo na vida. É o que eu costumo dizer: a natureza não dá saltos. E nenhum hábito se consolida da noite para o dia. É preciso que a cada dia nos empenhemos um pouquinho mais. E assim é que a veneranda Joana de Ângeles nos recomenda começarmos com pouco tempo, para que saiamos daquele momento não com a sensação: poxa, eu sou incapaz, eu não consigo, é difícil para mim, mas comecemos com pequenos períodos para que possamos pensar assim: nossa, mas já acabou? Através de uma concentração analítica, o neófito examina as suas carências e problemas, os seus defeitos e as soluções que poderá dispor para aplicar-se. Quando se fala em meditar, não se trata de uma gincana mental, mas de uma sincera observação de si mesmo. Tem gente que já vai tão ansioso falando: eu não posso pensar em nada, que não consegue. Os pensamentos, eles vão aparecer, e aí a gente agradece e segue. A respiração é um grande recurso que vai nos ajudar a focar e estar no momento presente. E isso é treino, é prática, não é a gente ficar lá: hoje eu consegui mais, é uma gincana, concorrer, porque isso só gera ansiedade, só vai gerar angústia. O objetivo maior é justamente essa autoobservação. É a gente começar a perceber quais são as emoções perturbadoras que fazem parte do nosso cotidiano e começar, pouco a pouco, a estudar os problemas que nós vamos identificando em nós mesmos e, pouco a pouco, tendo ali discernimento para perceber as soluções como propostas liberativas que vão ser aplicadas sem pressa, com naturalidade diante da vida. A repetição sistemática, sem solução de continuidade, uma ou duas vezes ao dia, cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas, sem perturbar-se,
por mais fortes que se apresentem. Após a meditação analítica, descobrindo as áreas frágeis da personalidade, os pontos nevrálgicos da conduta, o exercício de absorção de forças mentais e morais torna-se um antídoto eficiente, desculpem, e predispõe ao bem-estar, encorajando ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. As empresas do dia a dia fazem-se fenômenos existenciais que não assustam, porque os indivíduos conhecem as suas potencialidades de enfrentamento e realização, aceitando umas e de outra declinando, sem aturdimentos emocionais nem apegos perturbadores. Sucessivamente, ao meditar, passa do estado de análise para o estado de tranquilidade, deixando a reflexão e experimentando a harmonia, sem discussão intelectiva, como quem se embriaga da beleza de uma paisagem, de uma agradável recordação, da audição de uma página musical, de um enlevo, dos quais apenas flui, sem questionamento, sem raciocinar. Fluir é banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando. Passado um regular período de alguns anos, por exemplo, a avaliação patenteará os resultados. Quais as conquistas que foram obtidas? De que se libertou? Quantas aquisições de instrumentação para o equilíbrio? Essas questões se revestem de magna significação por atestarem o progresso emocional logrado, expondo a mais amplos experimentos. A meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, porém um prazer conquistado. Sem a claridade interior para enfrentar os desafios pessoais, o indivíduo transfere-os de uma para outra circunstância, somando frustrações que se convertem em traumas inconscientes a perturbarem a inteireza da personalidade. A meditação, no caso em pauta, abre lugar à ação, sendo ela mesma uma ação da vontade, a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as demais pessoas. Tem muita gente que imagina a meditação como um ato estático, né? Mas não é. A meditação, ela prima para a ação. É através do autoconhecimento, da autoanálise, que nós vamos encontrar respostas e soluções e aquele reconhecimento da potencialidade que nós temos, dos nossos potenciais, para encontrarmos recursos para solucionar nossos problemas. Não os problemas dos outros, mas os nossos problemas. O homem que se autodescobre se faz indulgente, e as suas se tornam ações de benevolência, beneficência, de amor. O seu espaço íntimo se expande e alcança o próximo que alberga na área do seu interesse, modificando para melhor a convivência e a estrutura psicológica do seu grupo social. A ação consolida as disposições comportamentais do indivíduo, ora impregnado pelo idealismo de crescimento emocional, sem perturbações e social sem conflitos de relacionamento. Em razão da sua identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros, compreendendo a benefício, cooperando, né? E compreendendo que tudo tem uma razão de ser, que tudo tem um momento, que cada um está num estágio. Então, não fica aquela cobrança em relação ao comportamento do outro. Pelo contrário, esse indivíduo ele passa a cooperar a benefício geral, fazendo-se uma mola de propulsão mesmo para o progresso comum. A ação é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma. Aquela que resulta da meditação é proba e tem como objetivos imediatos a transformação do ambiente e do homem, ensejando-lhe recursos que facultam evolução e paz. Assim, o ato de meditar deve ser sucedido pela experiência do viver agir, porquanto será inútil a mais excelente terapia teórica ao paciente que se recusa ou não se resolve aplicá-la na sua enfermidade. Tal procedimento, né, é a ação bem vivenciada, faz que o homem se sinta satisfeito consigo mesmo,
o que lhe faculta uma espontânea alegria de viver, conhecendo-se e amadurecendo psicologicamente para a existência. Caracterizam a conduta do homem que medita e age uma mente bondosa, um coração afável. Vencendo as suas más inclinações, ele adquire sabedoria para a bondade, evitando paixões consumidoras. Assim, se torna pacífico, produtivo, não se aborrecendo nem brigando, antes harmonizando tudo e todos ao seu redor. Essa transformação, como eu já disse anteriormente, não vai ocorrer da noite para o dia. Ela se processa lentamente. E o homem se dá conta só após vencidas as etapas da incerteza e do treinamento. A ação gentil vai lhe coroar o esforço, nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento e dos seus sequazes. Uma das diferenças entre quem medita e quem não faz é a atitude mental mediante a qual enfrenta os seus problemas. Quem medita age com paciência ante a dificuldade. Quem não medita age com desespero. Assim, o importante é que a gente não fique tentando mudar o mundo, controlar as pessoas, mas que a gente seja capaz de dominar nossa própria mente, adquirindo pouco a pouco o hábito de sermos pessoas melhores. E a meditação, ela vai nos ajudar, bem como a oração. E se nós prestarmos bem atenção, meditação, oração. A gente pensa muito na esfera da teoria, mas são duas palavras fundamentalmente associadas ao movimento, à ação. De nada adianta louvar, orar, se nós não conseguirmos ter uma vida de fé na qual nós consigamos ter ação, movimento diante da vida. Não adianta nada eu esperar que as coisas caiam do céu e aconteçam se eu não faço nada para que aquilo ocorra verdadeiramente dito, né? A pessoa que tem fé não é aquela que fica esperando, é aquela que, ao acreditar, ela busca recursos em si própria para superar a adversidade. Da mesma forma, o indivíduo que medita não é aquele que quer se desconectar do mundo, não é aquele que quer ficar ali num estado de isolamento do mundo. Ao contrário, ele quer, diante desse mundo, ter aquele momento em que ele vai se manter pleno diante de si próprio, buscando pouco a pouco conhecer-se, pouco a pouco entender quais são suas sombras e também sua luz, e trabalhar pouco a pouco com os recursos que dispõe para que suas sombras venham a se tornar cada vez menores e sua luz se expanda de tal forma que ele irradie bondade, amor, equilíbrio, harmonia. E isso não é da noite para o dia, é um trabalho que deve ser executado com disciplina e perseverança. E é esse o convite que a benfeitora Joana de Ângeles nos faz. Que tal aceitarmos esse convite e buscarmos trazer para a nossa vida o hábito de meditar? Muita paz para todos, uma excelente terça-feira, uma excelente semana. Nos encontramos aqui na quinta-feira para continuarmos o estudo dessa obra que nos traz tantas reflexões maravilhosas. Até lá!